Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro do tema da nossa festividade, amém? Sei que ficou aí atuado na mente de alguns, né, como tema da campanha, mas é tema da festividade, amém? Brenda Felipe que estiver aqui, tá, filho? O Senhor te abençoe. O livro do Gênesis. Capítulo 6. Aleluia, Jesus. Eu estou lendo a partir do verso 9. Amém? Que diz assim a palavra do nosso Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: enfim, de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, repita comigo, de madeira, e gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás. Repita comigo, betumarás. Por dentro e por fora, com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados, ou seja, que significa de 140 metros aproximados de comprimento, de 22 a 25 metros aproximadamente de largura e de 13 a 15 metros aproximadamente de altura. Amém? Eu gostaria que todos lessem comigo o verso 18, junto. Mas contigo, vamos voltar. Vamos voltar e vamos repetir o contigo 2 vezes. Quando nós lemos, vamos falar contigo, amém? Contigo. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Todos coloquem a palavra do Senhor no seu assento, e vamos todos dar uma forte salva de palmas a esta palavra, que é a temática daquilo que nós vivemos durante esses 3 dias. Amém? Você pode se assentar. Eu confesso que quando o Senhor gerou essa palavra no meu coração, é porque eu fui impactado por uma ministração. E essa ministração, ela me trouxe a refletir sobre algumas coisas que eu vivenciei juntamente, juntamente com a minha família. E eu pude também trazer para dentro de uma ótica, né, observando o nosso ministério, né, como eu digo, o nosso ministério, eu estou se referindo à nossa igreja, olhando por algumas coisas que sobre nos veio, e algumas coisas que impactou a nossa igreja e trouxe talvez alguma desconfiança. E essa desconfiança, ela também nos atingiu, ela nos afetou. E ela mexeu um pouco, talvez, com a mente da membresia de toda a igreja.
E eu quis fazer uma reflexão. Talvez eu tomei a iniciativa de pensar um pouco, talvez como a mente de algum de vocês poderiam pensar. Ou talvez tentar entrar na mente do nosso pastor, a tentar ver como ele via tudo aquilo que estava acontecendo. E o Senhor, um dia Ele me proporcionou a ouvir uma mensagem que falava sobre esse texto. E eu estava já orando ao Senhor sobre qual seria a temática dessa festividade, quando o Senhor me impactou com essa palavra. Apesar de ser um texto bem conhecido, né? Porque quando nós vamos analisar esse texto, ele é discorrido até mesmo na escola bíblica, ou até mesmo na salinha das crianças, né? Os pais, as mães, conta as historinhas da Arca de Noé, enfim. E o texto ele vai nos remeter a uma história de alguém que foi chamado por Deus a fazer a diferença, não só na vida dos seus, como na vida de muitos que viria após ele. E o Senhor gerou uma mensagem no meu coração, de que eu colocaria o tema dessa mensagem de ao mesmo, gerando o meu testemunho. E o Senhor me trouxe a leitura, e para nós conhecermos um pouco, né, eu fiquei aqui esses dias meio que pensativo, né, como seria essa ministração, porque pregar depois do pastor Henrique, né, ser um dos pregadores não é tão simples, né? E eu fiquei pensando, vai vir o pregador sexta e sábado, pastor Henrique, então o que eu vou falar, né? Mas o Senhor, nesta tarde, Ele colocou uma palavra no meu coração. Por que nesta tarde, gente? Porque eu queria ouvir, né, o pastor Felipe, eu queria ouvir o pastor Henrique, para de fato saber o que eu poderia agregar, né, naquilo que o Senhor já tinha gerado no meu coração. Amém? Então, para nós falarmos um pouco daquilo que o Senhor gerou no meu coração, e eu peço a vocês um pouco de paciência, né, por causa do horário, vou tentar ser breve, mas não é tão simples. Nós temos que falar de algumas coisas que antecedeu, né, a esse encontro de Deus com Noé. A Bíblia vai dizer que Noé ele é fruto, né, de um nascimento, de um relacionamento, enfim. A Bíblia vai dizer que Enoque gerou Metusalém, e Metusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Mas quando nós vamos analisar o texto bíblico, a partir do capítulo 5, nós vamos ver a Bíblia discutindo, falando a respeito desse homem, Enoque, que esse homem, Deus dá testemunho dele. A Bíblia vai dizer que Enoque, ele andou com Deus. E Enoque, ele tinha uma afinidade tão grande com Deus, que um dia Deus não permitiu nem que ele chegasse em casa para se apresentar à sua família. Enoque tinha uma comunhão tão grande com Deus, que um dia Deus o tomou para si. Mas o texto vai dizer que Enoque andou com Deus. A Bíblia vai dizer, os estudos vão nos mostrar que Metusalém andou com Deus. As nossas pesquisas vão nos mostrar que Lameque andou com Deus. E agora a Bíblia vai dizer que, no texto que nós lemos, que Noé andou com Deus. Aqui nós aplicamos um princípio muito valioso para nós no dia de hoje,
que é a nossa aliança que nós fazemos com Deus, de estarmos diante dele. Mas uma coisa que vai me chamar a atenção é que a Bíblia vai dizer que Noé andou com Deus após ele dizer que Enoque andou com Deus. Então nós podemos ver que talvez o comprometimento de se relacionar com Deus, isso impactou a vida de Metusalém e foi impactar a vida de Emelec, que chegou a Noé e impactou a vida dele. Então agora a referência que Noé tem é de que os seus antepassados andaram com Deus. Então Noé ele vai ter uma postura, né, de que ele pegou, de que alguém andou com Deus. Então algo que nós aprendemos aqui é que quando nós andarmos com Deus, é porque alguém que de fato marcou a nossa vida, marcou o nosso passado, teve um compromisso, uma relação séria com Deus. Porque ninguém que a Bíblia vai dar testemunhos como esse não foi impactado por uma referência. E talvez eu e você hoje estamos aqui porque nossos pais andaram com Deus, tiveram um comprometimento com esta palavra. Talvez um irmão que está ao seu lado, ou um irmão que você não vê há algum tempo já, ele se comprometeu, está aliançado com Deus, e aquela aliança te impactou e hoje você está aqui. Então, um relacionamento, uma aliança, uma vivência diante das expectativas que Deus tem a fazer através da nossa vida, ela vai gerar frutos, ela vai proporcionar não só a mim um relacionamento, mas a outros que virão após mim, que vão conhecer a Deus através da minha vida. Então nós vamos aprender que Noé ele teve um espelho para poder seguir a Deus. Mas fato é que Noé agora ele está diante de Deus. E não só diante de Deus, mas agora Deus entrega uma missão nas mãos de Noé. Deus chama Noé e apresenta a ele um projeto. Deus chama Noé e diz para ele que o pecado da humanidade já se corrompeu a tamanho que agora entristeceu o seu coração, que veio de encontro a alguns pensamentos de Deus e fez com que agora ele mudasse para poder de fato corrigir um erro da humanidade. Nós vamos ver o texto que antecede dizendo que a violência era tamanha, o descaso para com o relacionamento com Deus era muito grande. As pessoas não amavam uns aos outros, as pessoas estavam corrompidas pelo sistema da época. A Bíblia vai dizer que existiam gigantes e Deus queria acabar com tudo aquilo. Mas que gigante era esse? Nós não vamos entrar no estudo, mas veio de um fruto de um relacionamento, né? A Bíblia vai chegar a dizer os filhos de Deus, e aí alguns estudiosos vão nos apresentar que foi o relacionamento de anjos com as mulheres que eles viram que eram bonitas na época. Então isso cheira mal às narinas de Deus. E Deus gera no seu coração o desejo de acabar com a humanidade. Mas quando Deus vai olhar para a terra, Deus vai ver somente um homem. E Deus vai dar testemunho dele, vai dizer que ele é o único que é íntegro. Nós podemos então ver tamanha é a confiança que Deus tem nesse homem. Nós podemos então perceber
Tamanha é a vontade de Deus de usar a vida desse homem para proporcionar vidas após a morte. Porque num contexto onde Deus vai dizer que vai acabar com a humanidade, nós podemos pensar somente em morte. Mas Deus está gerando um projeto do seu coração, e esse projeto é um projeto de salvação. Você pode dar glória a Deus? Deus entrega o projeto das mãos de Noé, e Deus dá a direção a ele, a diretriz. Olha, Noé, eu vou... Antes Deus conversa, né? E Deus diz: Noé, eu vou acabar com a raça humana. O comportamento da raça humana já não condiz com aquilo que eu planejei para ela. Eles estão indo de encontro a tudo aquilo que eu planejei. Eles não estão fazendo nada daquilo que eu já escrevi que eles viveriam. E eles estão entristecendo meu coração de tal modo que eu decidi tomar essa decisão. Mas eu quero, Noé. Eu temo, porque quando eu olho para você, eu vejo que há uma oportunidade de tudo isso que está no meu coração acabar. E eu quero crer, e eu quero confiar em ti, Noé, esse projeto. E a Bíblia vai dizer que Noé recebe esta missão. Deus dá a diretriz: olha só, você vai criar uma embarcação, uma arca, e ela vai ter a medida X, a medida W, a medida Y. E ela vai ter 3 compartimentos, e Deus vai dando as características. O engraçado é que quando nós vamos pesquisar aí sobre algumas embarcações, nós vamos ver que há um estudo muito grande pelos engenheiros, projetistas, os arquitetos. Mas Noé está recebendo um projeto não da mão de um engenheiro, de um arquiteto. Noé está recebendo um projeto diretamente das mãos de Deus. E eu quero crer que agora Noé está todo animado com esta oportunidade que Deus lhe concede. Mas Noé, ele tem uma família, Noé, ele tem vizinhos, Noé, ele convive no meio de um povo onde Deus vai dizer que são violentos, um povo pecador. E agora a missão de Noé não é somente construir uma embarcação para entrar ele e sua família e os demais animais que o Senhor o orienta. Noé também ele tem uma segunda missão, que é pregar a palavra, que é dizer o que o Senhor iria fazer. E a Bíblia vai dizer que Noé ele começa a falar do desejo de Deus. Ele começa a ir à sua vizinhança e dizer: Deus vai pesar a mão. Ele começa a encontrar com aquele grupo que ele de vez em quando encontrava, e ele começa a falar dos propósitos de Deus para a humanidade. Ele se conserta, ele volta para o caminho. Noé começa a cumprir uma ordenança de Deus. Ele começa não somente meter a mão no arado, mas ele também está indo, fazendo a obra de Deus, que é pregar a sua palavra, que é tentar alcançar o coração de alguns e tentar fazer com que eles mudem os seus pensamentos, os seus comportamentos, e de que eles tenham uma chance. Mas a Bíblia vai dizer que é muito enfática em dizer que as pessoas daquela época zombavam de Noé. As pessoas não davam credibilidade em sua mensagem. As pessoas riam do projeto em que ele estava executando. E eu quero crer, irmãos, que foi algo muito difícil e terrível para que Noé viesse cumprir. Porque imagine só, você está se esforçando, você está sendo zeloso,
Você está se importando com algo que Deus colocou nas suas mãos e vem pessoas por trás de você e começa a tentar te parar, começa a tentar te humilhar e dizer que você não vai conseguir, que você não pode completar esse projeto. As pessoas não acreditam em você, as pessoas não dão credibilidade naquilo que o Senhor colocou nos seus lábios. Alguns de nós já vivenciamos momentos como esse, em que quando nós nos comparamos com a presença maravilhosa de Deus, e nós nos rendemos, seja por causa de uma oração, ou por causa de que alguém teve um comprometimento muito grande e intenso com Deus, e isso fez com que a nossa vida fosse alcançada. E algumas pessoas se levantou e disse assim: isso é fogo de palha. Você não vai continuar nessa caminhada. Você vai parar no meio do caminho. Porque isso aí não é algo que vai para frente. E as pessoas começaram a desdenhar da sua caminhada. As pessoas não deram credibilidade e que você de fato queria mudar de vida. As pessoas zombaram de você o primeiro dia que você colocou os pés por dentro da igreja. As pessoas começaram a rir de você o dia que você colocou a primeira Bíblia debaixo do braço. As pessoas começaram a questionar a sua mudança, a sua vestimenta. Eles riam de você, eles zombavam de você. Noé estava passando por isso. Mas a Bíblia vai dizer que Noé ele tinha esperança naquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Não era um projeto que saiu do coração de Noé, mas era um projeto que saiu do coração do próprio Deus. E eu quero conjecturar aqui Noé entrando um dia dentro de casa. Talvez um dia muito intenso de trabalho, na construção daquela embarcação. E talvez ali um tempinho que ele tirava para descansar, talvez ele ia na rua procurar algumas pessoas para falar: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Talvez ele queria até mesmo contagiar algumas pessoas para o ajudar naquela obra árdua. Irmãos, nós imaginamos, nós construímos um caixote. Está ali o Silvio que trabalha com isso. Imagine como é difícil construir um guarda-roupa, vou dizer assim. Imagine, irmão, construir uma embarcação dessa atmosfera. E a Bíblia vai dizer que Noé encontrava dificuldade com as pessoas. Mas eu quero crer que em um dia cansativo de trabalho, Noé chegou em casa e falou para os seus filhos: eu tenho um projeto em minhas mãos. Deus me confiou algo, mas ninguém lá fora me dá credibilidade. E eu imagino os seus 3 filhos, a sua esposa, ouvindo Noé triste, falando, narrando aquilo, que ele não encontrava ninguém, que ele chegou a convidar pessoas para o projeto, mas ninguém deu credibilidade, pelo contrário, ficou zombando dele, chacoalhando dele. E eu imagino Noé olhando para os seus filhos muito triste, e eu imagino aqui um dos seus filhos dizendo, levantando a mão, dizendo: papai, eu posso falar? Pai, eu posso te dar uma palavra? E eu quero crer aqui que Noé naquele momento, ele levantou a sua cabeça e disse: pois fale, filho. E os seus filhos olharam um para o outro da minha combinada e disseram: podem até as pessoas lá de fora não dar credibilidade,
Mas nós estamos no projeto junto contigo. Vocês pegaram a visão? Podem as pessoas que estão lá fora não acreditar em você. Podem as pessoas que estão lá fora não dar credibilidade àquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Mas Deus vai levantar pessoas de dentro para te ajudar. Deus está levantando pessoas que estão dentro para te fortalecer, para te animar, para te dizer: ei, pode contar comigo. Essa luta não é só sua. Esse projeto que Deus colocou em suas mãos, ele é meu também. Deus está levantando pessoas de dentro para fazer com que o projeto ele dê continuidade. Deus está levantando pessoas de dentro para fazer com que o projeto não fique pesado somente para um. Deus está levantando pessoas de dentro, ainda que lá fora as pessoas duvidem, ainda que lá fora zombem, ainda que lá fora desdenhem. Deus está levantando pessoas de dentro para nos apoiar. Aleluia! E Deus continua animando Noé. E eu quero ver que agora amenizou um pouco, Fabi, o trabalho de Noé, porque agora ele já tem a companhia dos seus filhos. Agora já não é mais um trabalhando. Agora já não é somente o presbítero Luciano. Agora já não é somente a diaconisa Tatiane. Deus levantou pessoas para nos animar, para interceder e para dizer: nós estamos com vocês. Não é somente o pastor Henrique, não é somente o pastor Ariane. Deus está levantando homens e mulheres e está dizendo: pastor Henrique, eu estou com você. Pastor Ariane, eu vou te ajudar. Ei, o projeto agora não é mais só nosso. Agora não é um ou dois só, agora são 4 trabalhando. Você pode dar glória a Deus? Lá na igreja de Noé agora tinha 4 trabalhando. Cadê os trabalhadores que vão se levantar e dizer: pode contar comigo, pode me chamar, pode me dar meu nome, eis-me aqui. Cadê você? Cadê você? Chama a atenção do seu pai e diz: papai, pode contar comigo. Pode dizer: Deus, pode contar comigo. Não é um projeto furado. Não é um projeto de fundo de quintal. É algo que saiu do coração de Deus. Mas a obra continua. O projeto ele está sendo feito. E as pessoas ainda que não se envolveram, elas estão lá com os pensamentos delas. Elas estão lá com os questionamentos dela sobre aquilo que Deus pode ou não pode fazer, sobre a vontade de Deus ou não, sobre a vida dele ou dela. Porque nós estamos falando de algo que Deus disse que iria fazer. Deus não disse que ia fazer com Noé, Deus disse que ia fazer com a humanidade. E que o único que ele ia poupar era Noé e a sua família. Mas o projeto ele continua. E Deus vai dizendo para ele: faça uma embarcação de madeira. Faça uma embarcação de madeira. E Deus vai dizer para ele: porque eu sou contigo. Irmão, quando Deus colocar algumas coisas nas tuas mãos para fazer, faça como Noé. Porque se Ele colocou nas tuas mãos, Ele é fiel para ir contigo até o final. E Deus vai dizendo assim para ele, né? Ó, agora você, betume, passa betume.
E o interessante é que Deus não fala para ele só passa betume, Deus diz para ele só passa por dentro e por fora. Silvio trabalha com madeira e às vezes ele deve fazer algum móvel lá assim. Agora eu vou invernizar, vou passar seladora. São produtos, algumas coisas que protegem a madeira. E o betume, ele é, hoje alguns estudiosos nós vamos conhecer como petróleo, porque era uma derivação de petróleo. E o petróleo, eu estou trabalhando um pouco lá, né, no meio disso, ele serve para muitas coisas, irmãos. É pneu, é plástico e tantas outras coisas. Às vezes nós estamos com uma toalha de mesa em cima da nossa mesa e é derivado do petróleo. Nós sentamos num banco de ônibus, eu não, graças a Deus. Mas já sentei, que é forrado com produto derivado de petróleo. E Deus vai dizer assim, ó, pega então o petróleo, pega betume, passa por dentro e por fora. Mas por que não passou só por fora? Se era só para revestir a madeira. Eu estava até conversando com a minha esposa, ela estava perguntando um pouco sobre a história, né? Porque quando nós colocamos uma madeira, ainda que muito bem cortada, muito bem planada, quando nós alinhamos uma com a outra, ainda assim fica algumas flechas. Ainda mais se falando, se pensando de uma embarcação que vai ficar sobre a água, sobre o mar. Então imagine, pois, agora aquela embarcação sem o revestimento de betume, porque betume ele significa revestimento. Imagine, pois, agora uma embarcação, né, somente sem o betume. As águas elas iam entrar pelas fezes da madeira e ele ia fazer com que aquela embarcação viesse a naufragar. Então o betume ele serve também, sabe para quê? Para tampar as brechas. Ei, irmão, Deus está pedindo, passa betume sobre a sua vida, lança betume sobre o seu ministério. Ei, irmãos, aquilo que foi entregue em tuas mãos, reveste de betume. Não dê brecha. Não deixa brecha. E a Bíblia vai dizer que Noé ele passa betume por fora. E agora ele está colocando também betume por dentro. Paulo vai dizer em suas mensagens: ainda que o homem exterior se corrompa. Vocês entenderam, irmãos? Ainda que o homem exterior se corrompa, betume por dentro. O seu interior tem que estar revestido. O seu interior tem que estar revestido. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Uma palavra de ensinamento. Uma palavra de estratégia que Deus nos dá. Porque é algo grandioso Ele quer fazer em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Noé ele recebe esse projeto, e quando nós vamos olhar a história de Noé, nós vamos ver que Noé ele já tem uma caminhada com Deus. Só quando Noé começa a construir a arca, ele já está lá com seus 600 anos. Então podemos dizer que larga eram as experiências que ele tinha com Deus. Então uma coisa que eu aprendo aqui também é que Deus não vai entregar projetos nas mãos de qualquer pessoa. Deus só vai entregar grandes projetos nas mãos daquele que tem comunhão com Ele, daquele que anda com Ele, daquele que busca Ele. Noé andava com Deus. Então foi fácil para Deus olhar para ele e dizer assim, ó,
Executa esse projeto. Aleluia, Deus. Eu não sei como está sendo o seu comportamento com Deus. Eu não sei como está sendo a sua busca com Deus. Mas Deus está à procura daqueles que andam com Ele, daqueles que têm comunhão com Ele, porque Ele quer entregar coisas grandes sobre vossas mãos. E aquele que crê, receba em nome de Jesus. Deus está entregando um projeto aqui nesta noite. Deus está revelando o seu desejo sobre a sua vida, aquilo que Ele quer fazer através dela. Se você é um daqueles que tem aliança, se você é um daqueles que busca, se você é um daqueles que tem comunhão com Deus, receba da parte de Deus. Deus está entregando projetos grandiosos. Deus está colocando coisas grandes sobre suas mãos. Se você crê nisso, faça como Noé. Erga, arregaça as mangas e comece a trabalhar para Deus em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Quando nós vamos olhar a história, e eu quero falar agora de uma história muito linda. Quem não lembra aqui do segundo capítulo do Êxodo? Uma mãe vai pegar um filho, vocês conhecem a história de Joquebede? Ela vai pegar o seu filho, eu não vou falar toda a narração daquele contexto, mas ela vai pegar o seu filho, ela vai colocar em um cesto. Mas se você for lá ler o texto, o que a palavra de Deus está dizendo? Que ela faz o quê? Ela passa betume. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Joquebede pega, passa betume no cesto, coloca seu filho. Deus. E coloca ele no lago. Eu imagino aqui aquela mãe betumando, dizendo: a água não vai entrar. Aleluia, Jesus. As tentativas que virão sobre a vida daquele bebê, elas não vão entrar porque está com betume, está revestido. E quem está ali, naquele cesto, não é qualquer pessoa. Quem está ali naquele texto foi o camarada que escreveu a maior parte do Antigo Testamento. Quem está ali dentro, revestido, é a pessoa que Deus levantou para tirar o seu povo da escravidão rumo à liberdade, à terra de Canaã. Meu Deus. Quem está ali dentro é uma pessoa que vai ter uma história. Sabe o que Deus está nos querendo dizer? Que Deus, ele se preocupa com histórias do dia de hoje. Deus está se preocupando com a minha e com a sua história. O que vão falar lá na frente, como vão contar as nossas histórias. É por isso que Deus está pedindo para nós: se reveste, se reveste, se reveste. Porque nós vamos ser lembrados. Irão falar de nós lá na frente. Todo esse esforço, ele vai ter uma grande serventia lá na frente. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que se levanta um grande homem de Deus, porque alguém decidiu no seu coração revestir aquela pessoa. Eu não sei se você tem adotado alguém para revestir, mas como que eu vou revestir alguém, presbítero? Ei, olhe pela vida dele, intercede pela vida dela. Aleluia. Cubra ela de oração. Jejue pela vida dele, pela vida dela. Sabe o que você está fazendo, irmão, com essa atitude? Você está betumando a vida dele. Você está betumando
projeto ele era muito maravilhoso. Era tudo bem detalhado. E Deus entregou na mão de alguém que ele confiou. E quando nós vamos ver a história, nós vamos ver que Noé ele constrói a arca. Noé ele convida seus filhos a entrar, sua família. O texto vai dizer que entram todos os animais que Deus numerou e que Deus ordenou aqui que Noé trouxesse para dentro da embarcação. Noé, ele preparou tudo, ele organizou tudo, era tudo muito bem organizado. Por isso que Deus vai dizer para ele fazer 3 compartimentos. Deus se preocupou até mesmo quando a arca fosse flutuando sobre as águas, até mesmo a tipo de ventilação. Então Deus vai dizer assim, ó, deixa 40 centímetros de abertura em volta de todo o telhado da arca, porque era para entrar. E a Bíblia vai dizer que depois que a arca foi construída, a Bíblia vai dizer que depois que toda a família de Noé entra, todos os animais entram dentro da arca, Deus vai dizer, ó, fecha a porta. E a Bíblia vai relatar que por 40 dias e 40 noites choveu. E a Bíblia vai dizer que não só choveu, como o pastor bem falou aqui, a Bíblia vai dizer que brotava água dos abismos. A Bíblia vai dizer que da terra brotava água e vinha chuva de cima. E quando nós vamos pesquisar, a Bíblia vai dizer que a água cobria as montanhas, os grandes montes. E aí quando nós vamos pesquisar, era mais ou menos 150 metros, irmão, de cobertura de água. Só o Senhor é Deus. E o texto vai dizer que, infelizmente, a raça humana ela foi extirpada. E quando nós vamos ler, né, irmão, nós queremos talvez entrar de texto, né, do contexto, né, que a Tatiana pode fazer. E nós vamos imaginar e ver o desespero, irmão, daqueles que um dia desdenhou daquilo dos planos e projetos que Deus colocou na mão de Noé. Eu imagino, pois, aquela multidão, irmãos, quando viu as águas subindo, correndo em direção à arca, correndo em direção à embarcação, clamando por Noé para que Noé abrisse as portas ou jogasse as cordas, porque o texto vai dizer que Deus é tão detalhista que pede até para que ele prepare corda. E, irmãos, eu quero crer que como Noé ele tinha uma familiaridade, uma aliança com Deus, ele tinha, né, um diálogo com Deus, ele tinha, né, uma experiência com Deus, ele sabia de como Deus era, e ele aprendeu muito com esse Deus, e por isso que Deus vai dar testemunho dele. Eu imagino Noé, irmão, desesperado, Senhor, querendo salvar aquelas pessoas. Eu imagino Noé querendo jogar aquelas cordas, mas se joga estaria em desobediência. E eu imagino, pois, Noé começando a chorar, irmãos, porque ele estava vendo crianças morrendo, ele estava vendo seus vizinhos morrendo, ele estava vendo talvez alguma pessoa muito íntima, irmãos, falecendo, se afogando, e ele não poderia fazer mais nada, porque houve um tempo em que ele pôde pregar a essas pessoas, houve um tempo em que ele levou essa mensagem de Deus para essas pessoas. Houve um tempo em que ele esticou a oportunidade de Deus a essas pessoas. E elas não deram credibilidade à sua palavra. E a Bíblia vai dizer que todo mundo morreu.
E só viveu Noé e a sua família. E todos aqueles animais. E a Bíblia vai dizer que após 150 dias aproximado, as águas começam a baixar. E a Bíblia vai dizer que Noé, irmãos, ele era tão zeloso pelas coisas. Noé dava tão credibilidade à palavra de Deus. Noé era tão confiante em que Deus poderia fazer, que Noé não se atreveu a sair da embarcação. Nem depois que as águas se abaixaram, Noé desobedeceu a Deus. Nem depois que as águas se acalmaram, Noé entristeceu o coração de Deus. Pelo contrário, ele ficou lá, ele permaneceu. E só depois de um comando de Deus que Noé veio sair com a sua família. Desse jeito. Glória a Deus. Eu vou pular algumas coisas, vou para o final da minha mensagem. No capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Noé ele cumpriu com o propósito, com o projeto de Deus. Ele pegou aquele projeto e ele foi até o final. E quando ele olhou para si, que ele disse: eu consegui. Ele não se envaideceu, ele não foi correndo por aí cantar glórias e louvores assim. A Bíblia vai dizer no capítulo 9 que Noé ele ofereceu culto em ações de graça. Ele levantou um holocausto no lugar onde a arca parou. E ele adorou ao Senhor. Vamos se colocar de pé. Você pode dar glória a Deus porque Deus colocou algo em nossas mãos. Não é um projeto falido, como algumas pessoas vão dizer. Eu não sei porque você ainda vai lá. Eu não sei porque que você está fazendo ali ainda. Eu não sei qual foi a credibilidade, qual é a palavra que você está crendo. Ei, irmão, existem pessoas aqui dentro que vão nos ajudar a concluir o projeto de Deus. Esta obra não vai parar. Esta obra é um projeto, é fruto do coração do Senhor. O Senhor me colocou em nossas mãos e nos deu a direção, nos deu o caminho, a direção, e Ele é fiel para nos cumprir, ajudar a levar esta obra adiante. Não só mais e missionário Emanuel, mas todo o ministério da Fonte. Deus está forjando no coração dos de dentro que vão se levantar, vão dizer: eis-me aqui, eu quero fazer parte desse projeto. E Deus vai nos abençoar, porque a palavra de Deus vai dizer que nós não estamos sozinhos. Tatiane, nós não estamos sozinhos. Pastor Henrique vai ouvir essa mensagem. Pastor Henrique, o Senhor não está sozinho. Pastor Eliane, a senhora não está sozinha. Os demais obreiros, vocês não estão sozinhos. Existe um projeto nas suas mãos, pastor. Tatiane, meu amor, existe um projeto nas nossas mãos. Lúcia, Edson, Fabiane, Daniel, Aline, Maria Eduarda, Silvio, Alessandra, Chile, João,
nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor gere cada dia no nosso coração o desejo de ser boca profética, de ser instrumento, para que todos os projetos de Deus Ele termine. E agora, estudando engenharia, eu estou a aprender que todo projeto ele tem início e ele tem que ter fim. Mas o fim desse projeto aqui não é como aqueles que estão lá fora pensam. O fim desse projeto é quando o Senhor voltar e nos buscar e nos entregar. Senhor, combati com combate.